conosco o professor Helmut Krieger, que é diretor do Centro de Ciências da Saúde e coordenador do programa de pós-graduação de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis, stricto sensu, um mestrado em Psicologia. Professor Helmut, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez conosco. Bom, eu devo manifestar os meus agradecimentos pela nova oportunidade de me dirigir aqui aos interessados para falar sobre o curso de mestrado em Psicologia. E mais uma vez aqui porque parece assim, foi ontem, né? Mas nós já passamos por um processo seletivo e novamente, né, a universidade abre no segundo semestre o seu segundo processo seletivo, né? Antes de nós retomarmos um pouco as questões pertinentes relacionadas às linhas de pesquisa, campo de atuação, para quem ainda não esteve conosco, não teve oportunidade, né, de ter informações, fala um pouquinho como é que foi o processo seletivo anterior, como estão, né, se comportando, né, esses mestrandos, né? E se esse grupo selecionado, um grupo muito eclético, ou são essencialmente profissionais que estão efetivamente atuando no campo da psicologia, ou como é que se constituiu esse primeiro grupo do mestrado em Psicologia da UCP? Então, em poucas palavras, o tempo que nós tivemos para a divulgação do primeiro processo seletivo foi muito exíguo. Foram poucas semanas e o número de inscritos foi menor do que o que nós esperávamos. Mas, de outro lado, como eu acabei de dizer, em off, o número de candidatos, assim como o número de mestrandos ou estudantes de pós-graduação, não é um critério a ser considerado como sendo o principal. O principal critério é a qualidade daqueles que ingressam no curso de mestrado. E sob este aspecto, nós estamos muito satisfeitos. Nós temos um número muito pequeno, na realidade, no momento, temos 5 mestrandos excelentes. Eu tenho a convicção de que, caso não ocorram contratempos, será possível a todos eles, e a nós, que orientamos os 5 candidatos ao título de mestre, a conclusão do curso de mestrado no prazo estipulado de 24 meses. Eles compõem, de fato, um grupo relativamente heterogêneo. Nós temos um médico, temos uma fonoaudióloga, um engenheiro que também é psicólogo e temos 2 psicólogas, sendo uma delas psicóloga da aeronáutica. Ela faz parte do quadro de psicólogos especialistas da aeronáutica. Portanto, cada qual com experiências profissionais muito peculiares que devem ser combinadas, naturalmente, à formação pós-graduada em psicologia. A nossa intenção, na realidade, não é transformá-los em psicólogos, o que seria inviável, não só devido ao tempo menor disponível para tanto, mas também, de outro lado, porque não é correto, não é, digamos, apropriado do ponto de vista das leis proceder dessa maneira. Portanto, não temos essa intenção. A formação graduada é a que decide pela atuação profissional. Portanto, o médico se gradua na escola de medicina e legalmente está autorizado a praticar a medicina, assim como outros profissionais, na fonoaudiologia, na psicologia, na fisioterapia, no direito, em qualquer área profissional. É a graduação que define a configuração profissional dentro das leis existentes no país. A pós-graduação é um acréscimo. O nosso entendimento é possibilitar, na medida em que isto é viável para nós, a obtenção de um conhecimento especializado em psicologia, de modo que ele possa vir a ser introduzido nas práticas profissionais de outros profissionais que não sejam da psicologia, ou então utilizar este conhecimento para fins de elaboração de uma tecnologia de intervenção profissional, ou até mesmo, quem sabe, no campo da pesquisa científica, encaminhar projetos de pesquisa que compreendam não apenas os aspectos originalmente profissionais, mas os que vierem a ser agregados a partir do curso de pós-graduação.
Nesse processo seletivo, invariavelmente, quer dizer, além da prova de proficiência em idiomas, tem também a de conhecimentos, né, dentro da área. Na verdade, ele tem acesso a um referencial bibliográfico, né, para fazer essa prova, e tem também o projeto. O senhor está falando, nós estamos falando esse recorte, né, por exemplo, do médico, esse recorte que faz essa interdisciplinaridade, que busca trazer uma das duas linhas, quer dizer, a formação, a proposta é cognição social, quer dizer, é a base, né, do mestrado em psicologia. Mas, assim, se o senhor poderia rapidamente, até para efeito de curiosidade, não sei se seria possível, né, em televisão, mas enfim, se é sigiloso. Mas eu fico imaginando assim, um profissional, o médico, esse recorte, esse projeto que ele encaminhou, qual é o objeto de estudo dele, essa profissional, essa fonoaudióloga, o estudo dela, porque as pessoas talvez que queiram empreender, né, o stricto sensu, num primeiro momento o mestrado, às vezes de outras áreas ficam um pouco angustiadas assim, meu Deus, eu tenho que encaminhar um projeto, eu tenho que ter 100% do domínio dessa base da psicologia, da cognição social. Rapidamente, como é que é esse encaminhamento do projeto, a avaliação desse projeto inicial? Idealmente, o anteprojeto, para ser apreciado pela comissão avaliadora, deve expressar uma intenção científica ou profissional do proponente deste anteprojeto. Idealmente, ele deveria consultar os professores, cujo endereço se encontra muito bem informado na página da Universidade Católica, particularmente no que se refere ao curso de mestrado em psicologia. Para obter, então, através deste relacionamento, informações acerca de como poderia vir a elaborar o seu anteprojeto. Do ponto de vista prático, a meu ver, o que importa é saber se a pessoa que se propõe a fazer um curso de mestrado está habilitada a pensar de uma forma, eu diria, compatível com as exigências naturais do trabalho científico. Uma dessas características da competência para a pesquisa científica é a habilidade para expor com clareza informações a respeito de 3 perguntas fundamentais. O que pesquisar? E a identificação do problema já é um critério até para se saber com quem se está a falar, ou qual é o candidato que se apresenta. Então, a primeira pergunta é: o que pesquisar? Segunda pergunta: isto faz parte da formação de qualquer pesquisador. De que maneira vou investigar aquilo que eu gostaria de investigar e que julgo ser importante? Isto é, qual é a metodologia? Quais são as técnicas de investigação subordinadas a uma estratégia metodológica geral que posso vir a implementar com este objetivo? Em terceiro lugar, a pergunta: para que todo este esforço? O que se pretende com isto? Haverá um acréscimo de conhecimento? Haverá alguma informação útil para a elaboração de um projeto de intervenção profissional? Será de interesse cultural, social? Haverá algum proveito econômico, institucional? São outras perguntas que nós fazemos. Para dar um exemplo muito concreto, um dos projetos, aliás, está até sob os meus cuidados, tanto o projeto quanto o autor do projeto, é um dermatologista. A preocupação do dermatologista está em reduzir a probabilidade de infecção a partir do contato manual da acne. De modo geral, as pessoas colocam a mão em espinhas e, ao colocarem as mãos em espinhas, aumentam a probabilidade para si de experimentarem infecções cutâneas, que podem ter uma certa gravidade. O problema é, de um lado, clínico, biologicamente fundamentado, e, do ponto de vista de intervenção, é da competência médica, mas, de outro lado, trata-se de um comportamento. Um comportamento habitual das pessoas, segundo o nosso levantamento, feito já em 26 casos, sequência natural,
todos tocam as suas feridas, todos tocam a acne, todos tocam sua espinha. E há, portanto, uma frequência e uma intensidade diversas em relação a este fato. O objetivo que nós temos em vista é reduzir a frequência e reduzir a intensidade através de recursos da psicologia. Então, nós temos uma fundamentação teórica, que já foi até mesmo escolhida para este fim, e vamos ter, então, um procedimento técnico de pesquisa que deve ser experimental ou semi-experimental no próprio consultório desse dermatologista, a fim de verificar a eficácia do procedimento, que é de natureza psicológica, que vamos colocar em funcionamento em acréscimo ao tratamento dermatológico da competência do clínico. Este é um bom exemplo de como a psicologia, e vista de modo geral a psicologia da saúde, ou aplicada à saúde, pode vir a beneficiar as pessoas. E os profissionais da medicina, assim como profissionais de outras áreas, podem muito bem obter algum proveito da psicologia para entenderem melhor os fatos com os quais se habilitaram a tratar na condição de profissionais ou de estudiosos e pesquisadores. Pois é, como nós já tínhamos falado numa outra oportunidade, né, nada como, e o senhor está sempre disponível, né, para trocar informações, conversar, e essa contextualização. Eu, por exemplo, estou surpresa, né, com um estudo como esse, né, essa integração da cognição social com algo que a gente identifica, né, que é uma questão dermatológica, uma questão biológica, e aí trazendo para esse viés do comportamental. Falando sobre isso, vamos reforçar um pouco, professor, sobre as duas linhas da cognição que estão sendo ofertadas na pesquisa, no mestrado, para que os próximos candidatos, porque é uma informação muito importante. As inscrições para o mestrado em psicologia estão abertas e uma outra data muito importante é que vão até as inscrições, até o dia 15 de junho. Então, tem que fazer anteprojeto, tem que juntar documentação, tem que estar com o professor Helmut ou com outros integrantes do corpo docente do mestrado. É sempre bom essa ambientação, né, professor? Sim. Então, até dia 15 de junho para os candidatos. Professor Helmut, as duas linhas do mestrado em psicologia da UCP. A área de concentração é cognição social. Eu vou, em poucas palavras, referir o que seja. Cognição social é uma expressão muito abrangente. Ela envolve aquilo que nós podemos experimentar nas relações com outras pessoas. Isto é, quando nós obtemos informações através de nossas observações acerca delas, assim como elas obtêm informações acerca do que nós somos ou de como nós nos apresentamos na oportunidade da interação social, tal como acontece aqui agora, nessa oportunidade. Embora eu me dirija a outras pessoas tratando de um outro tema, eu não posso deixar de observá-la e observar suas reações. Então, neste sentido, a cognição social é a experiência do cotidiano. Nós observamos, obtemos informações, pensamos sobre elas, nós as conservamos do ponto de vista da memória, nós as recuperamos voluntária ou involuntariamente em outras oportunidades de interação social e somos influenciados por nossas emoções, por nossos sentimentos, nessa oportunidade em que nós interagimos dessa forma. Isso em linhas muito gerais. As pesquisas que nós temos atualmente podem ser enquadradas sob dois pontos de vista. Um ponto de vista básico, de pesquisa fundamental, de construção, por exemplo, de instrumentos para a medida da cognição social ou de aspectos ligados à cognição social, estudos também sobre conceitos e teorias relacionados à cognição social. Então, esta é uma parte que eu diria básica, que envolve também pesquisas experimentais sobre processos fundamentais, e a segunda linha de aplicação, isto é, da utilização do conhecimento da cognição social do ponto de vista da sociologia, da antropologia, da
prática profissional de modo geral. São questões da organização, por exemplo. A cognição social na organização de trabalho, como ela influencia na motivação dos empregados ou das pessoas que atuam na organização. Como a impressão que eu tenho dos outros, notadamente das pessoas que estão em cargos de chefia, afeta minhas atitudes, afeta minha motivação, afeta o meu bem-estar. Há um aspecto também de bem-estar nisso tudo, que não se pode deixar de ignorar. Na realidade, toda e qualquer organização, vista sob este prisma também da cognição social, deve ser examinada, avaliada quanto ao bem-estar que produz, internamente e, se possível, externamente. Então, existem organizações que fazem mal, produzem males de saúde para as próprias pessoas que trabalham nela. E produzem mal também à sociedade, infelizmente. Então, um aspecto da análise psicológica das organizações de trabalho é como as pessoas veem as outras, ou como elas são vistas por outras pessoas e como isto influencia a sua conduta de modo geral. Não, ainda mais num momento em que se fala, primeiro que a gente passa a maior parte do tempo, quem é a população economicamente ativa passa no seu ambiente de trabalho. Sim. Né? Então, a saúde mental depende desse ambiente e de como as pessoas se relacionam. Né? Exatamente. Já há algum projeto nessa linha, professor? Não, no momento não, mas nós temos um professor, devo citá-lo aqui, sem demérito para nenhum outro professor, mas eu o cito porque é uma pessoa muito especializada nessa matéria, ou seja, na relação da cognição social e o trabalho humano. É o professor Wilson Moura, meu professor, que é muito competente, tem muitos anos de trabalho em psicologia organizacional e se aproximou de nós e foi incluído, então, no curso de mestrado, na condição de docente do corpo permanente, e lá, então, tem a possibilidade de orientar pessoas que desejam investigar questões de natureza organizacional sob o prisma da psicologia, particularmente sob o ângulo da cognição social. Então, estão abertas as inscrições, né, para o segundo processo seletivo do curso de mestrado de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. O professor Helmut está sempre disponível, entrem no site, tem o telefone de contato, façam um agendamento com a secretária, né, que é a Ana, não é isso? A pessoa Ana. Que é assim, de uma gentileza, ela vai acomodar uma agenda, um encontro com o professor Helmut ou com outros professores do corpo docente, para essa ambientação, para você levantar informações, quem sabe, né, empreender aí um projeto interessante, como esse do dermatologista, que para mim, né, foi uma surpresa, né? Então, todo o programa, o processo seletivo já está inserido no site da Universidade Católica de Petrópolis. As inscrições vão até o dia 15 de junho. Mais alguma recomendação, professor Helmut? Eu não tenho nada a recomendar em especial, eu só tenho a dizer que o nosso curso é de muito boa qualidade. É isso que eu devo dizer. Recomendado pela CAPES, inclusive, dado o seu diferencial. Né? Não, eu diria, aqui não cabe pensar de uma forma hipócrita, não é? Um curso de boa qualidade, nós temos tantos recursos atualmente, bons professores, nós temos um cuidado muito grande na orientação, e isso é importante, não só para aqueles que fazem o curso e que estão presentes na condição de estudantes, mestrandos, mas é importante para os professores, é importante para a instituição, que é a Universidade Católica, e eu devo dizer, é importante também para o país, porque, veja, uma contribuição deste tipo, que aqui referimos, que é exatamente ligada à conduta de pacientes que podem infectar-se porque são pouco cuidadosos em relação ao seu rosto, a despeito da recomendação clínica, isso pode ter um efeito muito grande do ponto de vista da saúde pública. Com certeza. Né? Penso eu.
É muito amplo, né? Essa responsabilidade, essa atuação, né? E o investimento da universidade, do seu corpo docente, para empreender pesquisa, né? Desenvolver conhecimento. Professor, realmente, muito obrigada pela sua presença aqui. O site da universidade, com todas as informações, as inscrições do mestrado até o dia 15 de junho. E torcer aí para que, assim como a primeira turma, né, que está extremamente engajada, teremos a oportunidade de trazer aqui um dos mestrandos, né, da pós-graduação, porque essa experiência do educando, do aluno no processo também é relevante, é importante. Muito, né? Exatamente. Bom, eu devo agradecer, então, por esta oportunidade que foi oferecida para que eu possa fazer algumas observações e prestar informações acerca do curso de mestrado. E como foi dito há pouco, eu estou à disposição de quem quer que seja, dispondo-se então a obter mais informações diretamente comigo, com outros professores, para poderem então, eu faço este convite, nos procurarem, de modo que possamos prestar mais serviço também. Obrigada, professor. O resto, está bem, muito obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.